Continuamos falando sobre mercado de trabalho, agora com o nosso colunista Gessner Oliveira. Uma ótima tarde a você, Gessner. Seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado. Boa tarde, sempre um prazer, Gabriel, conversar com você, aqui com os espectadores de CNN Money. Tenho a impressão que aqui teremos um pronunciamento importante. Naturalmente, a questão tanto do desenrola, que você mencionava, quanto da redução de jornada de trabalho, são discussões muito relevantes. Eu chamaria atenção para alguns aspectos. Primeiro, nós temos um mercado de trabalho, como também a matéria apontou muito bem, relativamente aquecido, né? Apesar da taxa de desemprego, finalizada em março aí de 6,1%, nós temos um mercado que está aquecido, é um nível de taxa de desemprego baixo, é um nível mínimo na série histórica. Então, isso mostra que, apesar de uma política monetária restritiva, né, e muito cautelosa, né, a redução da Selic foi feita com muita cautela pelo Comitê de Política Monetária, o mercado de trabalho ainda permanece aquecido. É claro que tem a taxa de desemprego, essa de 6,1% que nós mencionamos, há também a taxa de subutilização, que são aquelas pessoas que gostariam de trabalhar mais, mas que não conseguem trabalhar tanto quanto elas gostariam. Essa taxa hoje está na casa de 14%. Então, você tem cerca de 20%, um quinto da população ocupada, que ou está da força de trabalho, que ou está desocupada ou está subutilizada. Esse é um fato estrutural do mercado de trabalho. E há uma questão mais grave no mercado de trabalho, que é uma elevadíssima taxa de informalidade, aquelas pessoas que não têm um emprego formal. Um dos efeitos negativos da redução da jornada de trabalho, e que, a meu ver, tem sido negligenciado, é o incentivo à informalidade de uma mudança, como está sendo proposta, geral de redução da jornada de trabalho. Ela deveria levar em conta vários aspectos setoriais da economia. Diferentes setores têm características muito diferentes. Então, para alguns setores, há um impacto muito forte no custo, em outros setores, menos. Portanto, deveria haver uma livre negociação e uma flexibilidade para que a economia se adaptasse, e não uma regra geral para tudo e para todos, que acarreta uma elevação de custo e um incentivo à informalidade, o que é muito ruim. E você também tem pequenas, médias e grandes empresas. 2/3 dos postos de trabalho são gerados pelas pequenas e médias empresas. E são estas empresas que sofrem muito com mudanças que podem acarretar uma elevação de custo bastante grande, como está sendo cogitado com essa redução na jornada de trabalho. Então, aquelas empresas que empregam mais serão mais prejudicadas, ou haverá informalidade, ou haverá quebra de empresas, ou haverá menos concorrência no mercado, justamente porque essas pequenas e médias terão menor peso. Então, eu acho que é algo que precisa ser analisado com muito mais técnica, cautela e discussão de evidências do que está sendo analisado, Gabriel. Quando a gente fala sobre esta regra de transição, a presidência da casa fala que ela é extremamente necessária. E a proposta que nós tivemos acesso, pelo menos nas apurações da CNN Brasil, é de que eles querem implementar uma regra de 4 anos, 1 hora a menos de jornada a cada ano, dizendo que, desta forma, seria dispensável uma ajuda financeira aos setores, uma desoneração ou até mesmo a redução de salários. Parece ser este o caminho para viabilizar a redução de jornada aqui, Gessner? Olha, você fazer uma mudança dessa natureza gradualmente é melhor do que fazer abruptamente, não há dúvida, porque isso permite que haja uma previsão, que haja algum tipo de adaptação. Mas, infelizmente, nós estamos
fugindo do essencial, do mérito da proposta. Na verdade, a existência de uma regra que seja igual para todos os setores e de uma redução da jornada de trabalho feita igual para todos os setores, setores completamente diferentes. Você tem setores altamente intensivos em mão de obra, né? Vamos pegar o varejo, tem setores intensivos em capital, pouco intensivos em mão de obra, então, por exemplo, a cadeia de óleo e gás, por exemplo, os efeitos são completamente diferenciados. Então, isso gera um impacto de custos na economia e de preços relativos que distorcem grande parte dos mercados. Então, eu tenho a impressão que ainda não houve uma avaliação séria das evidências, dos impactos, e que esse debate, a meu ver, está sendo acelerado por uma razão de debate eleitoral e não por uma razão, de fato, para melhorar a vida dos trabalhadores, porque mais informalidade, mais custo, menos concorrência, certamente não ajuda os trabalhadores cujo dia é celebrado amanhã, Gabriel. A leitura é essa mesmo, Gessner, que mudar a escala desta forma que está sendo negociada, está sendo discutida, empurra trabalhadores para trabalhos mais informais, que já é um problemaço aqui no Brasil. Você mesmo fala, a taxa de informalidade brasileira é altíssima comparada com outras grandes economias. Isso piora Olha, a situação? piora, Gabriel, nós estamos falando, eu fico impressionado, porque nós estamos falando de 38% de taxa de informalidade. Nós estamos falando de mais de três dezenas de milhões de pessoas que ficam na informalidade e discutindo uma mudança para aqueles trabalhadores formais, em um país onde há muito incentivo à informalidade, porque o custo da contratação de mão de obra é elevadíssimo. Quer dizer, o que chega no bolso do trabalhador como salário é metade do custo da empresa. Ora, numa situação dessa natureza, há um incentivo à informalidade, o que é péssimo, porque aumenta a rotatividade, porque diminui a relação de parceria que deve haver entre o trabalhador e a empresa, consequentemente, diminui a capacidade inovadora das empresas. Então, tudo isso é muito ruim, diminui o acesso a crédito, enfim. Isso é um atraso da economia brasileira. E o que está sendo feito de uma redução homogênea, geral, da jornada de trabalho, apenas acentua as características de rigidez e de incentivo perverso que tem no mercado de trabalho brasileiro. Eu acho que é preciso coragem para apontar esses problemas, em vez de fazer gracinha eleitoral. Gessner Oliveira, colunista do CNN Money. Sempre um prazer, meu cara. Até uma próxima. Uma ótima tarde a você. Prazer é nosso.